Olá amigos, olá amigas, sejam muito bem-vindos, prezados estudantes, professor Marcos Martini mais uma vez aqui com vocês, em nome da equipe do projeto Medicina Vibracional. Vamos dar continuidade hoje ao nosso projeto de estudo em relação aos 5 elementos ou 5 movimentos da medicina tradicional chinesa. Lembrando que no primeiro vídeo nós apresentamos uma parte introdutória em relação aos 5 elementos ou 5 movimentos. Depois falamos sobre o elemento madeira, propriamente dito. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o elemento fogo. Lembrando que assim, tudo aquilo que nós vamos abordar aqui em relação a cada elemento, a cada movimento, ele diz respeito àquilo que nós mais vamos precisar para ter entendimento dentro da nossa visão terapêutica da auriculoterapia. Vocês vão ver mais à frente que existem muitas tabelas, muita conceituação a respeito de cada um dos elementos, né? Muitas possibilidades de classificação, mas isso fica mais a cargo de quem segue o estudo mais aprofundado, no caso dos acupunturistas, né? Ou fitoterapeutas dentro da fitoterapia chinesa. Então, assim, para nós aqui, nós vamos abordar aquilo que será útil como ferramenta para a auriculoterapia chinesa. Então, não adianta a gente avançar muito também em relação a 5 elementos, avançar muito em relação ao Yin e ao Yang, porque senão se torna uma coisa confusa e sem utilização prática, né? E para a gente, o que nós precisamos é que nós entendamos, né, os conceitos dos 5 elementos para aplicar corretamente dentro de uma prática terapêutica na visão da auriculoterapia chinesa. Então, nós não vamos nos estender muito em relação à conceituação de cada um deles. Então, falando sobre o elemento fogo, né, nós temos a expressão do elemento fogo como sendo o caractere condizente com uma chama, né, a representação de uma chama, e expansiva, né? Então aquilo que se expande, aquilo que gera movimento, aquilo que vem da energia e que gera mais energia, né? Nós temos o fogo como principal elemento dentro da natureza, o próprio Sol. E o Sol energizando todo, né, o nosso sistema solar. Então a Terra ela é muito favorecida com isso e nós como pessoas, né, todos os seres que aqui habitam também são extremamente influenciados pelos fatores energéticos dos raios solares. Então, qualquer alteração, por mínima que seja, da temperatura do Sol, pode provocar efeitos catastróficos dentro da natureza, seja por ausência, né, provocando muito frio, ou seja, por um pouco mais de elevação de temperatura, provocando calor em demasia, né, podendo derreter as calotas polares e aquela questão toda do derretimento, né? Então, essa expressão do Sol, né, seria o nosso fogo máximo dentro da natureza. Temos também a questão do fogo dentro do nosso ambiente familiar, dentro das casas. A lareira, ela é ainda considerada em muitas culturas o coração da casa. Então, é porque as pessoas se reúnem, né, para suas reuniões, para reflexões, convívio familiar dentro e próximo do ambiente onde existe a lareira, né, para aquecer, para irradiar a sua energia, e todos vão comungar desse fator primordial de benefício do fogo, o aquecimento, né, o estabelecimento de uma relação para com seus pares. Outro fator importante a se levar em consideração em relação ao elemento fogo é a capacidade de comunicação da pessoa, do elemento, do indivíduo com outras pessoas e também com o mundo, né? Então a capacidade de comunicação, de se expressar corretamente, de levar as ideias que brotam do coração para o ambiente externo. Então é fazer a comunicação, essa passagem, é a externalização das ideias para o mundo, para o ambiente. Essa é uma representação e uma das funções do coração. E dentro do elemento fogo nós temos 2 principais órgãos, que é a parte yin do elemento, formada pelo coração, e a parte yang, formada pelo intestino delgado. Então são os 2 principais órgãos do elemento fogo.
coração e intestino delgado. Então nós temos o elemento fogo, né, que ele está relacionado, como falamos, coração ao aspecto yin, e o intestino delgado ao aspecto yang. Eles correspondem à mente superior, o coração, porque o coração é onde as ideias residem, né? O coração ele é considerado o imperador, né, o supremo, aquele que tem a responsabilidade sobre todos os demais órgãos. Então ele tem esse aspecto de ser o principal, porque dentro dele ficam abrigadas as ideias. Então todas as ideias e sentimentos, elas ficam abrigadas no coração. E o coração tem o aspecto de comandar todas essas atividades nos demais órgãos. Então cada órgão ele vai ser responsável por uma determinada emoção, um sentimento, um comportamento. Mas, porém, todos esses aspectos, eles brotam do coração, porque é ele quem abriga isso tudo. Só que para que o coração não fique sobrecarregado, ele delega essas funções para os demais órgãos. Então, toda vez que alguém sofre, por exemplo, de raiva, o coração ele é agredido primeiramente, e depois essa raiva, né, esse sentimento de raiva por afinidade e delegação do coração, ele é enviado para o fígado, que vai ser o órgão que vai interpretar e saber lidar com essa raiva, porque ele recebeu essa delegação de competência do coração. Então todas as emoções, elas influenciam o coração, mas repercutem em outro órgão, no caso a raiva para o fígado, o excesso de pensamento ou preocupação para o baço, e o medo para o rim, a tristeza para o pulmão. Então todas essas emoções, né, que são ditas de determinado órgão, realmente são os órgãos que mais trabalham, mais interpretam, mais sofrem a influência dessas energias, né, dessas vibrações de pensamento, sentimento, comportamento. Porém o coração ele é o supremo, tudo passa por ele antes de ser delegado para os órgãos. Então para que ele não fique sobrecarregado, todas essas emoções, sentimentos e comportamentos, elas são reencaminhadas para os demais órgãos e vísceras. Então ele representa a consciência e a espiritualidade, conecta-se com a criatividade e com a sabedoria, comanda a circulação e os vasos sanguíneos também são de responsabilidade dele. Então toda a circulação do sangue, a saúde dos vasos sanguíneos, o fluir desse sangue pelos vasos é responsabilidade do coração. Ele nutre e é o local onde o sangue é produzido, né? O local onde os líquidos que vêm do baço e junto da energia do pulmão são levados para o coração. A partir do coração, esses líquidos são transformados em sangue, né? Pelo fogo que existe no coração, que é o elemento fogo. Então eles são transformados em sangue no coração. O coração é responsável também pela saúde da língua e, em consequência, pela fala, né? Então tudo aquilo que é expresso, né? A capacidade do falar, do se comunicar, vem do coração. Além de ser comprometido com o brilho dos olhos e o olhar, né? Então uma pessoa com brilho nos olhos, né, denota uma boa saúde do coração. Um outro aspecto importante para que nós possamos observar dentro do nosso contexto de tratamento é a vitalidade desse olhar de cada um dos pacientes, futuros pacientes que vocês venham a ter. Toda vez que a pessoa, por pior que ela esteja, né, naquele estado deletério, seja emocional, comportamental ou físico, mas você olhar nos olhos da pessoa e verificar que existe brilho, o prognóstico ele vai ser bom. Agora aquela pessoa que está mais ou menos, né, ou mesmo em estado mais avançado de desarmonia, se ela chegar para você, né, e você, uma das investigações, verificar o brilho dos olhos e aquele olhar for um olhar opaco, né, sem brilho, significa que nós vamos ter muito trabalho para trazer essa pessoa para um estado de harmonia mais pleno, né, o trabalho vai ser bem maior. Então, equilibrado, o elemento fogo ele possibilita a consciência de uma pessoa com o mundo e permite que ela se comunique com os outros.
e a expansão psíquica também acontece e perceptiva das coisas. Então é o caráter do psiquismo, né? Não só em relacionado a, por exemplo, a mediunidade, né? A sensibilidade das pessoas, mas todos os sentimentos eles estarem funcionando de uma forma adequada. Então, a pessoa não ter só a visão, mas ela ter a percepção, né? A visão além do alcance, como nós diríamos, né? Entender e perceber todas as coisas que se passam ao seu redor, seja coisa simples ou até mesmo coisa mais além daquilo que ela percebe, né? Por exemplo, sei lá, a esposa, né, cortou o cabelo, o marido viu, né, mas não teve o start, né? Viu, mas não enxergou, no caso. E aí não, né, não fez o elogio e gera-se o conflito, né? Não, ou seja, não foi capaz de expressar na fala aquilo que ele viu. Ou seja, de coisas, né, que estão muito sutis, mas que determinadas pessoas não percebem e outras conseguem perceber, porque tem uma saúde do coração e no aspecto emocional e comportamental mais bem enraizadas. Então é o olhar, né, mais aguçado, é a capacidade de sentir, né, o olfato, o cheiro das coisas com mais propriedade, de ouvir também, e as sensações externas, né, que influenciam a barreira da pele para o nosso corpo, seja calor, seja frio, seja dor. Então todos esses sentimentos básicos que nós temos, quando o elemento fogo, o coração, ele está com uma saúde boa, todos esses elementos, esses elementos são bem percebidos, né, pelo ser humano. E em desequilíbrio gera no emocional a tristeza, ansiedade, opressão no peito, rejeição, euforia e insônia. Como nós falamos, a insônia relacionada ao coração, ao elemento fogo, é aquela insônia inicial, que a pessoa não consegue pegar no sono, né? Fica como se fosse um cachorro, né? Tentando, se virando de um lado para o outro, se virando de um lado para o outro e não consegue enraizar o seu sono. Então é insônia inicial. A tristeza também está relacionada com a emoção primordial do coração, mas é aquela tristeza onde a pessoa não sabe o motivo por que está triste, né? Ela está triste porque falta fogo na vida dela, falta vitalidade, né? Falta calor humano. É aquela pessoa que tende, né? Tem tendência ao isolamento, à reclusão, não quer contato com outras pessoas. Então, uma pré-depressão, né? E essa tristeza, ela, por ter esse caráter de falta de alegria de viver, né, na vida da pessoa, uma das coisas que nós podemos recomendar para os nossos pacientes é a própria exposição ao sol, né? Voltar a buscar esse elemento, a energia do sol para a sua vida. Seja com práticas físicas, né? Seja com meditação num dia ensolarado, ou a exposição, né, ao ambiente externo, porque muitas pessoas ficam reclusas porque têm uma tristeza aparente, mas não sabem identificar de onde essa tristeza vem. Então é fazer a pessoa se expor ao mundo. E além disso, nós podemos, né, influenciar como auriculoterapeutas, tratando, logicamente, os órgãos relacionados, coração, intestino delgado, né, aqueles outros pontos que nós vimos também que têm influência sobre o estado comportamental e emocional da pessoa. Ansiedade também, a pessoa muito ansiosa, onde a mente fica turbilhonada com várias e várias ideias, mas não consegue, né, ter um foco em relação àquilo que ela pensa, àquilo que ela planeja, que é diferente da preocupação. A preocupação é uma ideia fixa que a pessoa não consegue se desprender dela. A ansiedade não, a ansiedade é um excesso de ideias, de pensamentos que não deixa a pessoa em paz, né? A mente fica sempre agitada. E como o coração é a morada da mente, essa mente fica sem residência, né? Deixa a pessoa muito ansiosa. E num estado contrário à tristeza, um coração com muito fogo, né, o elemento fogo em excesso dentro da pessoa, deixa a pessoa num estado de euforia. E essa euforia, né, aquela alegria exagerada, extrema, a qualquer coisa que aconteça na vida dela. Então são os estados eufóricos, a pessoa não consegue se controlar.
muito verborrágica também, né? Fala demais, fala de tudo. Então, não consegue assentar a sua mente, né, pelo excesso de fogo. Então, nós também temos que trabalhar o coração para aquietar um pouco essa mente. Então, o cérebro, nesse processo todo, ele é a estrutura que recebe essas ideias, essas influências psíquicas do coração e interpreta elas e distribui para todo o corpo. Mas o órgão que organiza isso tudo e que capta e produz é o coração. O cérebro ele é o segundo, né, o mensageiro de todo esse processo. Tanto é que eles têm funções distintas, né, independentes. O cérebro pode parar, a pessoa pode ter morte cerebral, mas o coração ele pode continuar batendo, independente da atividade cerebral. Então, mostrando que a consciência ela está literalmente enraizada no coração, não na caixa craniana, né, no cérebro. Ele é uma interpretação de tudo aquilo que acontece. O fogo, após a combustão da madeira, gera cinzas que serão incorporadas à terra. Então, seria um segundo passo no ciclo de geração que nós vimos, né? Madeira gerando fogo. Então, a madeira sofre a ação do fogo. Quanto mais madeira nós colocarmos na fogueira, mais fogo nós teremos. Depois, o resíduo dessa madeira queimada são as cinzas. E as cinzas são incorporadas à terra. Então, madeira gera o fogo gera a terra, dentro do ciclo de geração. E o espírito do fogo é o caractere do Shen, que expressa alguma coisa que vem do céu, né? Então uma coisa divina, e esse caractere representa duas mãos puxando uma corda, esticando. Então, numa interpretação geral, seria algo que vem dos céus, né? Uma interpretação, uma iluminação que vem dos céus, e que essa centelha ela se expande para todos os lados, que é aquilo que o coração faz, né? É ter a abertura da consciência, é ter a expansão das ideias, é ter a criatividade, é ter o seu emocional equilibrado para todas as coisas da vida, é o comportamento da pessoa expansivo, né? A pessoa com o caractere, o elemento, aliás, com o elemento fogo em predominância dentro da sua esfera de comportamento, é aquela pessoa que se expande para o universo, que está sempre aberta, né, a muitas discussões e que consegue fazer com que aquilo que ela pensa, aquilo que ela tem dentro de si possa ser emanado, tal como uma chama, para todos aqueles que estão à sua volta. Então ela sabe se comunicar bem, ela sabe colocar suas ideias nos momentos adequados, sabe se expressar verbalmente para fazer com que aquilo que ela quer, que está na sua consciência, seja interpretado por todo o meio externo. Então, é uma pessoa que todos gostam de conviver, né, com o elemento fogo. Quando ele está equilibrado, logicamente, né, porque tem os estados de tristeza, né, quando falta fogo na vida da pessoa, e tem os estados de euforia também, quando o fogo é demais na vida da pessoa. Mas quando bem centrado, esse elemento é um elemento de fácil convivência, né? É gostoso estar perto de alguém que seja predominantemente fogo, por todas essas questões, né, de expansividade, de comunicação que a pessoa tem. E sobre o intestino delgado, que é o outro órgão yang, que compõe o elemento fogo junto do coração, no aspecto físico, né, ele é responsável pela correta seleção de todo aquele subproduto que o estômago digeriu e agora ele vai fazer o aproveitamento de tudo aquilo que é bom, etéreo, sutil. Isso vai ser reaproveitado pelo organismo para que nós possamos ter nossa energia estabelecida, nossa energia, nutrientes e elementos que vão ser nutritivos para o nosso corpo. E vai separar essas coisas puras dos impuros. Então, tudo aquilo que for impuro, ele vai reenviar para o intestino grosso ou para a bexiga, para parte sólida e parte líquida, para que sejam eliminados.
E dentro de um aspecto comportamental e emocional, o intestino delgado também faz isso, essa separação de tudo aquilo que vem de fora, todas essas influências que vêm de fora e são digeridas pelo estômago. Então, quando essas emoções, né, ou vivências que vêm de fora, elas são digeridas pelo estômago, o intestino delgado vai ter que fazer a separação disso. Tudo aquilo que é bom, nutritivo, para o entendimento e para o crescimento emocional, espiritual e comportamental da pessoa, o intestino delgado vai separar para que o corpo absorva. E tudo aquilo que é denso, impuro e impróprio para a evolução da pessoa, ele também vai separar como toxina densa para que seja eliminada. Então ele exerce também essa função de alimentação, não só física, mas alimentação comportamental, espiritual, né? Tudo são vibrações. O intestino delgado também faz essa correta seleção, quando ele está com a saúde perfeita. Né? Quando ele não está com a saúde perfeita, gera-se uma dificuldade em discernimento, né? Entre aquilo que é bom daquilo que não é bom para o organismo. E aí começam a acontecer os conflitos. A pessoa sem discernimento, ou seja, ela tem duas possibilidades à sua frente, mas ela não sabe o que ela vai absorver para si. Então pode ser que alguma coisa boa passe dessa seleção e que alguma coisa ruim seja absorvida. Então a pessoa gera-se muita indecisão na pessoa, não só no aspecto físico, né, mas também em todo o aspecto emocional e comportamental. Então gera-se a pessoa indecisa. Ela tem duas opções, duas coisas, mas não sabe discernir sobre o que escolher, o que é melhor para o organismo dela. Então esse é o aspecto físico e emocional e comportamental do intestino delgado. E, logicamente, né, temos o ponto do intestino delgado para que nós possamos corrigir essas dificuldades de interpretação, de escolha da pessoa. Nós vamos ver que é diferente o processo de indecisão do intestino delgado e mais à frente, e como é o da vesícula biliar, né? Nós já falamos. Achei que era mais à frente, mas já foi no elemento madeira. Então, o intestino delgado é aquele órgão que tem dificuldade entre escolher entre duas coisas. E a vesícula biliar não, ela tem o poder de decisão nas mãos. Ou seja, a pessoa, como nós falamos, né, ela não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. Então, essa é a dificuldade do intestino delgado, não saber o que fazer, qual caminho seguir. Mas, quando ela escolhe, né, por exemplo, entre casar e comprar uma bicicleta, ela escolheu comprar uma bicicleta. E aí faltou energia da vesícula biliar para poder exercer a correta decisão que ela escolheu, né? Poder fazer, colocar em prática aquela decisão. Então a pessoa escolhe comprar uma bicicleta, né? O intestino delgado discerniu entre uma coisa e outra e escolheu, não, eu quero comprar uma bicicleta. E a vesícula biliar, ela deveria dar a impulsão, a força, a energia necessária para que a pessoa pudesse executar essa decisão. Mas quando ela vê, ela está no altar falando para o padre que quer casar. Então, faltou a energia da vesícula biliar para exercer a decisão que o intestino delgado fez. Então, basicamente é esse o aspecto do elemento fogo, né, os aspectos do elemento fogo. Temos os pontos do coração da concha cava, para tratamento de todos os aspectos emocionais e comportamentais relacionados ao coração. E o coração na região do trago, que é o ponto do órgão do coração para todos os traumas e processos relacionados à fisiologia e funções orgânicas do coração. E o intestino delgado também temos o ponto que circunda a raiz da hélice, né? Que está relacionado com o correto tratamento das indecisões ou transtornos físicos e fisiológicos do intestino delgado. Toda vez que formos tratar algo relacionado às emoções, aspecto comportamental, eu sugiro que seja tratado com o cristal radiônico pela melhor expansão da energia radiônica e acesso a essas informações mais sutis. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado as informações que nós abordamos aqui. Próximo vídeo nós vamos falar sobre o elemento terra, né? Uma ótima semana para vocês. Obrigado pela presença e um forte abraço. Até o próximo.